Muito boa tarde a todos, eu me chamo Rafaela Fontinelli e estou aqui para fazer um mini resumo do livro Antimedo, Ative a Sua Invencibilidade, de Pablo Marçal. No primeiro capítulo ele fala que o nosso bloqueio está intimamente ligado ao nosso propósito de vida. E ele fala que a gente tem que converter o medo para alcançar resultados incríveis. E ele dá a dica que ao invés de falar, que a gente faça perguntas. Ele fala que as pessoas precisam amar e se divertir com o que fazem. Caso contrário, farão somente o necessário e será muito mal feito. É preciso despertar nas pessoas um desejo ardente de transformação, e isso passa pelo treinamento. Ele também fala que diante dos desafios tem que se agir diferente, que simplesmente pessoas desistiriam se tivesse que passar por duras dificuldades, mas que quem não desiste vai alcançar resultados inimagináveis. E que é preciso aprender com o fracasso inicial, que isso vai nos levar a um sucesso, porque fracassar é apenas uma forma de começar de uma forma inteligente. Ele fala que doenças e limitações têm a possibilidade de serem curas, desde que simplesmente você enfrente a situação que tem lhe causado medo. Porque nós temos a tendência a psicossomatizar coisas e o nosso corpo transfere isso em forma de doença. Ele também fala que ter intimidade com o que eu nasci para ser vai fazer com que eu desbloqueie algo que está me impedindo de viver o meu propósito. Ele fala que a função dele, desde que ele entendeu isso na vida dele, que os bloqueios dele estão ligados com o propósito da vida dele, ele tem ajudado pessoas a clarificar o propósito delas e se conectarem, apenas localizando onde estão os bloqueios emocionais que os impedem. E aí ele diz que é um medo terrível que nós temos de viver. E ele fala, eu tenho medo de quê? Medo de falar em público? Medo de ser criticada? Medo de ser rejeitada? Medo da morte? Do que você tem medo? No segundo capítulo, o autor fala, você é o que você pensa. Ele fala que são os nossos pensamentos que determinam quem nós somos. Existem poder sobre os nossos pensamentos, mas que nós não temos tempo de gerenciá-los. Por isso acabamos nos submetendo à ordem de outras pessoas, de coisas e situações. A mente trabalha de acordo com a nossa vontade e a forma com que ela foi direcionada a agir. Ele diz que nós temos o domínio sobre a nossa mente desde que nós tenhamos controle sobre ela. O nosso corpo obedece o que a mente diz. Mas como a gente não sabe gerenciar isso, a gente acaba obedecendo o que o cérebro manda. Ele fala em alienação. Ele diz o que ser alienado é não pensar. E a alienação é uma forma de controle que os outros exercem sobre nós. Ele também fala da imaginação, que a imaginação é a fábrica da própria existência, que esse é um recurso poderoso que nós podemos usar ao nosso favor. Só que as pessoas não identificam isso como algo que tenha poder, por isso que elas desperdiçam essa capacidade que nós temos. Ele fala que a nossa mente deve chegar nos locais onde a gente quer alcançar antes do nosso próprio corpo, ou seja, primeiro a gente materializa, depois a gente alcança. Ele também fala que Daniel Goleman dá um comando de dizer, dá um ensinamento de como a gente consegue controlar a nossa própria mente. Ele fala que foi submetida a algumas pessoas a desafios e que elas fizeram o simples movimento de aquecer a mão e dizer, eu adoro desafio. E isso aumenta drasticamente as chances de vencer o desafio. Ele também fala que a nossa mente é guiada pela fé e que grandes realizações estão sujeitas aos nossos pensamentos. Aí ele fala o que é fé. Fé é a certeza aguda, o que não permite possibilidade de dúvidas. Só que nós não utilizamos isso ao nosso favor. Estamos mais vinculados ao ritmo hipnótico e queremos inverter as ordens. Você viver no ritmo hipnótico é viver em uma ordem de coisas que acontecem e você às vezes nem tem controle sobre isso, porque você age no automático. E ele também fala que controlar nosso pensamento é exatamente o que vai nos fazer passar para outro nível e que por não controlá-lo é que a gente não avança, que a gente não cresce e que a gente não realiza os nossos sonhos. Que a partir de hoje nós possamos ter domínio sobre a nossa mente, porque nossos pensamentos é que determinam quem nós somos. O que você tem pensado sobre você?
O que você tem pensado que Deus pensa sobre você? Para que foi que você nasceu? E de quais são as pessoas que você tem se aproximado para atingir os seus objetivos?